Camaradas, bem-vindos a mais um vídeo de algoritmos básicos. Dessa vez vou falar com você sobre funções, mais especificamente como que é a estrutura de uma função na linguagem C. Só que antes de começar a falar sobre isso, eu queria falar de alguns conceitos que são importantes quando você começa a estudar algoritmos, tá? Então, olha só, a grande sacada da programação estruturada foi você pegar a codificação, que a gente chamava de rotina, e dividir em pequenos trechos de código com um propósito específico, um propósito bem definido, que a gente chamava de subrrotinas. Então, a criação das subrrotinas favoreceu a legibilidade de código e o reaproveitamento dessas subrrotinas, tá? Linguagens como C e Python utilizam o conceito de funções como o mesmo de subrrotina. Tá? Mas quando você começa a estudar algoritmos, você vai aprender dois tipos de subrrotinas, né? Procedimentos e funções. Os procedimentos vai ser um conjunto de instruções com um propósito específico, tá? Que vão ser executadas, né? Mas só que não vai retornar nenhum valor. Já no caso, as funções, ela retorna um valor, tá? O propósito da função é retornar valor. Esse é o conceito em algoritmos. Na linguagem C, a gente vai chamar tudo de funções, né? Até a gente consegue escrever algo similar ao procedimento, né? A gente pode até chamar de procedimento, mas só que na linguagem, dentro dos conceitos da linguagem, a gente chama tudo de funções, tá? Então vamos lá. Então, como que é a estrutura de uma função na linguagem C? Então, olha só, a primeira coisa que a gente vai ter que colocar é o tipo, né? Porque é, mesmo que eu não queira retornar um valor, eu vou ter que colocar um tipo. Então, eu colocaria void para não retornar, que aí ela funcionaria como um procedimento, tá? Esse tipo pode ser um tipo primitivo, né? Void, int, float, double, char, ou pode ser um tipo derivado, ponteiro, um tipo que eu criei utilizando uma estrutura, né? Então, pode ser qualquer tipo. Então, toda função vai ter um tipo. Depois do tipo, vai vir o nome da função. O nome da função, eu vou ter que utilizar as mesmas regras para escrever os nomes de identificadores de variáveis, tá? Vou começar com letra ou caractere sublinhado, depois eu posso usar letras, números e caractere sublinhado. Toda função, né, depois do nome, tem parênteses, mesmo que não tenha parâmetros aqui. Os parâmetros a gente utiliza para comunicação com essa função. Eu posso passar dados, né, para essa função, para a entrada, né, e posso usar também parâmetros de saída, tá? Todo parâmetro ele vai ter um tipo e um nome, tá? Que é a mesma regra aí desse nome, para criar esse nome, é a regra para escrever identificadores. Então vai ser tipo, nome e separado por vírgula, cada um desses parâmetros, tá? E vai estar entre os parênteses. Depois disso, a gente vem o corpo da nossa função. Começa com abre chaves e termina com fecha chaves. Aqui dentro vai ter as instruções, tá? Se eu quero que ela se comporte como um procedimento, eu vou colocar o tipo como void, tá? E geralmente não vai ter o return, porque ela não vai retornar valor, mas eu posso até usar o return para interromper a execução da função, tá? Mesmo ela não retornando valor. Já no caso de uma função int, float, que eu tenho um tipo, né, de dado que vai ser retornado, eu vou ter um return aqui dentro, que é uma palavra reservada da linguagem, tá? Então, ó, vamos ver alguns exemplos de funções, tá? Então, ó, essa aqui eu criei para ser basicamente o que é um procedimento, tá? Então, o tipo aqui eu coloquei void, dei um nome para ela, que eu chamei de separador. Aí vem aqui os parênteses, e dentro dos parênteses eu vou receber aqui, ó, eu tenho um parâmetro, que é um inteiro tamanho, tá? Então,
toda vez que for fazer a chamada dessa função para ela ser executada, eu vou passar aqui um valor inteiro para ela. Pode ser uma variável, pode ser uma constante, tá? E aqui dentro, né, do corpo aqui, dessa função, né, eu vou colocar a declaração de variáveis e as instruções que eu quero que execute. Tá? Aqui eu coloquei para ele fazer tracinhos, tá? Escrever tracinhos na tela, tá? Para fazer tipo um separador. Vai entrar com o tamanho e a quantidade de traços que vai escrever. Tá? Vai ser executado até encontrar o fecha-chaves. Tá? Então funciona como um procedimento. Aqui eu tenho outra função, né? Então essa aqui funciona como um procedimento. Essa aqui está realmente funcionando como uma função, tá? Se a gente pegar os conceitos de algoritmos. Então coloquei aqui o tipo inteiro, tá? Então ela vai devolver para onde ela for chamada no meu código, né? Um valor inteiro. O nome dela é fatorial, o nome que eu dei, e ela recebe aqui dentro do parênteses um valor inteiro como parâmetro. Então tem uma entrada aqui, esse parâmetro que funciona como entrada. Aqui eu declarei as variáveis que eu vou precisar e aqui internamente vai calcular o fatorial. Tá? Essa estrutura de repetição aqui calcula o fatorial. Aí depois da estrutura de repetição terminar a execução, ele vai retornar o resultado, que é o valor que foi calculado fatorial. Por exemplo, eu quero calcular o fatorial de 3. O 3 vai ser passado aqui, né? Na hora que for chamado lá no meu programa principal, na minha função principal main, né? E ele vai calcular aqui internamente, 3 vezes 2, 6, né? Vai retornar o 6, tá? Então, ó, aqui é o meu programa propriamente dito, minha função principal, né? Que está chamando aqui, ó, o separador, tá vendo? Separador aqui é aquela função, né? Primeira que eu escrevi. Eu chamo várias vezes. Então, ao invés de escrever esse código que está aqui dentro várias vezes, eu pego só chamo uma execução. Aqui, ó. Chamei aqui com 15, aqui com 15, aqui com 40. E aqui eu desenhei 15 tracinhos. Aqui 15 tracinhos, aqui 40 e aqui 40. Tá? Quero calcular o fatorial aqui, ó. Passei aqui, chamei a função fatorial, que é o nome dela, dentro do parênteses, coloquei aqui a variável valor, que vai ter um inteiro lá dentro que o usuário vai digitar aqui. Né? Então, ela internamente, né, é como se eu desviasse, no momento que tem a chamada da função, né, é como se eu desviasse para cá para ela ser executada, com o valor da variável valor, né, aqui, vai ser passado para número, vai calcular o fatorial aqui e vai devolver. Vai devolver para onde? Né? O retorna para onde? Para onde foi chamado. E aqui, por exemplo, vamos supor que fosse... que eu executei, deixa eu executar aqui rapidinho. Ver? Deixa eu colocar aqui do lado, ó. Tá vendo, ó? Separador 15. Fez esses tracinhos aqui. Aí escreveu fatorial, depois separador 15. Tá? O 15 foi passado aqui pro tamanho. Aí ela executou, né? Aí depois continuou aqui, mostrou fatorial, chamou de novo com 15, executou, voltou para cá de novo, né? Depois de terminar de executar, voltou para cá, pediu um valor, digite um inteiro. Vamos supor que eu quero calcular o fatorial de 4, né? Que é 4 vezes 3 vezes 2, né? Aí, ó, 4 é o que tem guardado em valor. Na hora que eu faço essa chamada aqui, o valor vale 4. Então, é o valor que vai para número. Tá? Ele vai executar aqui essas instruções com o número valendo 4. Vai calcular o fatorial lá que vai dar 24, né? E vai retornar o 24. Então, é como se o 24 estivesse aqui. Então, na hora que for exibido aqui, ó, no lugar da porcentagem i, vai ser o 24. Tá? Então, 4 fatorial, 24, terminou a execução. Tá? Então, basicamente, era isso que eu tinha para falar sobre funções. Né? Até a próxima.